Hoje nós vamos falar sobre microempreendedor. De abertura é muito simples. Ele é dentro da portal do microempreendedor individual, né? E atualmente a gente aconselha que crie a senha do gov.com, que é onde tem todos os acessos, né, todas as informações dentro do sistema do governo. Tocando aqui no assunto do gov.br, ainda tem gente, né, resistindo a utilizar. Mas não tem o que resistir, porque tudo do governo vai ser convertido para o gov.br. Né? Isso, Paulo. Exatamente. INSS, Tudo. FGTS, MEI, Dívida, DECAC, Consulta do pendência, FGTS também, né? até saldos bancários, Saldo, tudo. E essa questão de abertura, ele é muito simples, muito prático. Tem a questão também dos alvarás, que ele pode, assim que ele abrir o CNPJ, já pode funcionar normalmente, de acordo com a lei, né? A lei da liberdade econômica, que possibilita que, após a abertura do CNPJ, ele já possa funcionar. Então, assim, é muito rápido, muito prático, tem inúmeros benefícios e o MEI, ele já pode funcionar normalmente. Né? Qual é o passo mais correto? Eu posso abrir por conta própria ou eu tenho que procurar alguém especializado? Na verdade, não existe assim um padrão, né? Tanto você pode abrir como por conta própria, né, lá no portal do microempreendedor, quanto você pode também pedir um auxílio, uma orientação, uma ou ir consultoria. até um contador, né, o escritório de contabilidade, para poder estar abrindo esse microempreendedor. Então, necessariamente não precisa de um contador, mas a gente orienta, né, que busque uma contabilidade, que busque um escritório de contabilidade, para que isso não venha ter nenhuma dúvida e ele possa esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao microempreendedor. Mesmo, até porque a partir do momento que você passa a ter um CNPJ, você começa a ter obrigações de um acompanhamento mensal, de uma obrigação a ser paga, de uma declaração anual. Muitas pessoas abrem e sequer sabem que precisam fazer isso, né? Então, depois sabem que pagar uma guia todo mês. Né? Aí fica a pendência lá depois, quando vai ver, tá uma bola de neve, uma dívida enorme. Aí fala, mas ninguém me orientou, mas você também não foi atrás. De como é que gera a nota, né? Tem todo um passo a passo também, né, dentro dos portais, né, tanto da prefeitura quanto da Cefaz. Tem que fazer as inscrições, onde a gente né? faz as inscrições, né, na prefeitura e também na Cefaz. A gente vai lá, cria alguns contratos na Cefaz. A gente cria 2 contratos, onde a gente envia para o cliente, ele assina e a gente transmite para a Cefaz. E aí vai sendo liberado essa questão da emissão das notas. Acesso. Então não é automático? Não é automático. A gente precisa gerar, né, a Cefaz daqui do Ceará, a gente precisa gerar um contrato, o cliente assina, né, o empresário assina e a gente envia para a Cefaz e aí automaticamente com esse contrato é liberado uma senha para fazer a parte da emissão da nota. Né? Pois é. Na prefeitura da mesma forma, a gente Eu acho que eles precisa são aí, né, são enviar a áreas- documentação da empresa, enviar a documentação do empresário São para áreas que que eles ainda liberem precisam. o acesso à emissão da nota. Só que assim, algumas prefeituras já fazem esse processo todo online, né? Outras não. Outras não. Ainda você tem que ir lá, levar a documentação necessária. E levar o papel mesmo, Levar o papel requerimento, a pessoa assinando mesmo, né? Deixa eu só entender. Nota fiscal. Eu vou e emito ou na Cefaz ou na prefeitura. Exato. O que diferencia das duas? O tipo de A sua atividade, atividade, né? né? A atividade vai determinar. Hum. Se eu tenho atividade de comércio, eu vou emitir nota na Cefaz, Você vai ter que fazer Secretaria, a né? Secretaria da Fazenda, né? Se eu tenho nota de serviço, eu vou emitir no portal da prefeitura. Isso. Que Entendi. tem o ISS do ISS. município. Isso. Interessante, né? Você vai lá no portal do Gov, abre o seu microempreendedor, mas não tem essa informação que eu preciso, assim, não tem o local lá também onde eu faço já esses cadastros, né? Então eu já tenho que ter esse conhecimento para ir buscar na prefeitura da minha cidade para poder fazer os cadastros, prefeitura ou secretaria da fazenda, para poder começar a emitir nota. Começar. Paulo. Geralmente eles ficam todos perdidos, né? E aí eu ia perguntar, demora como é que eu vou muito esse fazer? O que é que eu processo? vou fazer? Então, assim, da Cefaz, da Secretaria da Fazenda, eles levam em média 3 a 4 dias. Isso. Porque o sistema tem que rodar as 24 horas. Vixe, Então, assim, de um dia para outro, né? São 2 contratos. Eu gero um hoje, envio para a Cefaz, e aí tem que rodar as 24 horas para eu poder gerar um novo contrato, que é o segundo. Aí é mais 3 dias. Mas Não, Mas juntando outro tudo, 24 horas. 24 Ah, horas. tá, mais 24 Ou horas. seja, no mínimo 3 dias aí, né? Aí o Prefeitura. coitado Prefeito. faz um Cefaz, serviço aí é para Cefaz. receber, precisa emitir a nota, né? E aí 3 dias para receber. 3 dias para receber.
E prefeitura? Uma média? Prefeitura, vai depender da prefeitura, né? Geralmente é de um dia para outro. A prefeitura acaba sendo mais rápido. Mais rápido. Se for tudo online, É né? isso, exatamente. Entendi. Então aí na faixa de 24 horas, né, com a prefeitura, se for online. Isso. Se não precisar ir lá com aquele papel Quando tudo na acessa o mão. portal do MEI, ele vai ter lá várias observações. Como abrir o MEI, quais atividades Tem permitidas, a né? legislação lá. Tem toda uma legislação de como você se formalizar, de como se capacitar. Então, assim, tem um leque de opções que você, dentro lá do portal, você pode estar se esclarecendo, Um né? grande... Sim. Aí a forma de abrir, né? A forma de abrir. Ou eu abro em casa sozinha, ou eu abro com auxílio de um contador, né? Que vai me dar essa assessoria. Ou também posso ir no Sebrae, não é isso? Exatamente. Tem a possibilidade de estar procurando o Sebrae, eles também abrem, né? Tem alguns locais, tem a sala do empreendedor, em várias cidades também. A também pessoa abre o MEI para poder pagar a INSS. Só que ela tem que ter consciência que quando ela abrir o MEI, ela adquiriu o quê? Responsabilidade de um CNPJ, né? E isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Sim. Principalmente em caso de prestador de serviço, você vai fazer um serviço com a empresa, você abre o seu CNPJ, o seu MEI, para você prestar aquele serviço por meio de uma nota. No caso seria, né? Você, seu CNPJ, ia prestar o serviço para a empresa, então você teria que tirar nota de serviço. Por que que se faz muito hoje isso hoje em dia? Para diminuir a tributação. O Alisson pode até falar melhor a questão dos encargos trabalhistas, né? Que eu contratar um funcionário para trabalhar, por exemplo, 4 meses, vai sair muito mais pesado do que eu contratar o serviço dele pelo CNPJ. Então, acaba tendo essa brecha, né? Para a empresa contratar um serviço pagando menos impostos. Então, isso às vezes até gera um grande problema, porque, por exemplo, eu quero contratar o Alisson para fazer serviço. O Alisson abre o CNPJ, abre o MEI só para fazer serviço, depois disso ele deixa lá. Ele não dá baixa, porque não, mas eu abri só para prestar aquele serviço. Tá certo, mas você tinha que dar baixa. Tem que dar baixa. Não Ou é assim. continuar aberto e continuar pagando, né? Continuar fazendo a Porque as empresas, contribuição. como o Bruno falou, elas, algumas agora, tipo, principalmente a parte de serviço, né? É. Vou Salão de fazer. beleza, né? Vou Porque fazer tem- isso, vou precisar aqui do teu serviço durante 4 meses, né? Mas eu não quero te pagar, porque se eu te assinar tua carteira aqui, durante esses 4 meses, você vai estar gerando uma despesa para mim, de INSS, de INSS não, de FGTS, de INSS descontando do seu salário, né? Então, assim, muitas empresas hoje preferem que as pessoas abram seu CNPJ, né? Seu MEI, para poder pagar só o serviço. Entendi. Falando, Mas né, aí essa nesse burocracia toda. No início do podcast aqui a gente falou que o MEI não tinha obrigação de ter contador. A pessoa que ouviu até agora vai falar, como eu não tenho obrigação de ter isso tudo? Pois é, isso é a Receita Federal, a Cepaz agindo, que digamos que é o interesse dele. Eles querem que você se legalize da maneira mais fácil, que é o MEI. E a partir do momento que você andar fora da linha, você já tem que mudar o porte de empresa, você já tem que ir para uma ME, por exemplo. Então, não dá para dizer que a intenção do governo é essa, mas fica meio que subentendido assim. Só cortando. Eu quero abrir um MEI. E aí a primeira pergunta que eu faço, você está recebendo algum benefício do governo? Porque Tem isso. muitas vezes ele está recebendo benefício e ele não quer cortar Não aquele quer benefício, cortar. né? E aí, se ele estiver recebendo, por exemplo, um seguro-desemprego, se ele abrir um microempreendedor, automaticamente ele vai perder esse benefício. Tem outro Aí, ponto aproveitando. que alguns empresários, né, alguns empreendedores, ele pergunta sempre, né, pergunta bastante. Eu tenho uma outra empresa, eu tenho uma sociedade, eu posso abrir um MEI? Não pode. Ele sendo sócio, né? Ele sendo sócio, fazendo parte de uma sociedade, ou Sim. tendo uma outra empresa Uma aberta, participação. um outro CNPJ, ele não pode de forma alguma. Ele é único, exclusivo, apenas ele. Se ele abrir um MEI, ele só pode ter um único CNPJ. Mas está Ele não pode ter o outro. alvará, é isso? Com relação ao alvarás, ele já é automático. Se você abrir o MEI hoje, né, desde o dia 1º de setembro, agora de 2020, né, já vai fazer 2 anos que ele desburocratizou. Então, com a nova lei, né, ele automaticamente já pode funcionar normalmente. A partir do momento que ele abriu o CNPJ, já está apto a participar. Então não precisa mais Não precisa mais ir nas prefeituras pegar os solicitar. alvarás Não. de vigilância. Já vem no certificado, né? já no isenção, certificado é que vem do isento. CCMEI, né? Mas ele não pode também ficar isento de alguma fiscalização pela Sim, prefeitura, fiscalização pode ir. pela Porque Cefaz, quando pelo está abrindo, IBAMA. né, você permite que você pode ser fiscalizado. Exatamente. Aí, batendo nessa tecla aqui ainda da abertura, quando você está abrindo, uma coisa que as pessoas esquecem.
Quando ela abre, normalmente ela mesma, ela abre na casa dela. Quando você tem um CNPJ, esse CNPJ normalmente fica exposto na internet. Então, quando você abre um MEI na sua casa, você está expondo o endereço da sua casa, da sua residência. Seu telefone. Né? Seu telefone, o seu CEP, E-mail. o seu e-mail, tudo da sua casa está sendo exposto na internet. É muito mais simples você contratar um escritório virtual, que é um endereço fiscal, que já tem toda essa parte de legalização, que aceita a fiscalização lá, que faz a gestão de correspondência, né? Do que você expor as suas informações pessoais. Pegue um CNPJ e vá lá na internet, que você vai ver todos os dados, CNPJ. né? Consulta CNPJ. Acesse no Google. Você vai ver, às vezes você não precisa nem ter o CNPJ, com o nome da empresa Nome da você pessoa. encontra o CNPJ e você vai achar o endereço residencial dessa pessoa, porque a maioria dos microempreendedores fazem isso, não querem ter um custo de contratar um endereço fiscal, Não tem um ponto, Não por tem um exemplo, ponto. né? que não gera credibilidade, né? Que não Você gera credibilidade. já pensou se atender o seu cliente na sua casa? Principalmente sala. para quem, por exemplo, trabalha com venda online, né? Sim, Usa o endereço já próprio da casa, porque eu acho que é cuidado você pensar nisso, né? Correspondência, tem cantos que o correio, né? Não Falando vai, aqui né? no correio, ele não vai chegar naquele lugar porque é área de risco. É pensar na... Então, assim, mercadoria pode não ir, correspondências não chegar, falta de credibilidade, segurança, né, Segurança dos seus principal. dados, porque você vai expor os seus dados na internet. Então, assim, é muito interessante a contratação de um endereço fiscal. né? E qual é o benefício quando eu resolvo abrir uma empresa e contrato um endereço fiscal? Nessa parte de abertura da empresa é muito, muito importante, né? Já vai todo legalizado, seu negócio já vai ser aberto em um local adequado, né? Onde a prefeitura já fiscalizou, onde o corpo de bombeiros já fiscalizou, então assim, ele já passou pelo filtro, então ele já vai abrir realmente em um local bastante adequado. Como você falou, né, anteriormente, um local privilegiado, um local onde tem um espaço para atender o seu cliente, se precisar, uma sala de reunião. Então assim, as pessoas já estão nos procurando já com o endereço, com o contrato já na mão de um endereço fiscal. Eles já estão fechando, né? Já prevendo Já essa questão prevendo de essa segurança questão, de dados, né? exatamente. Segurança de dados. E a porque- questão da legalização, né? Que ele já passou pelo filtro. Já teve fiscalização ali de todas as formas para que aquele local esteja adequado para receber aquela empresa. Aí a gente volta para a questão do CNPJ, né? Você abrir um MEI para contribuir com o INSS. Só que você se esqueceu que quando você abriu um MEI, você colocou os dados da sua casa. Você se esqueceu que você tem impostos para, né, que é o INSS para fazer recolhimento. Tem a declaração, né, que inclusive a declaração, ela tem um prazo, né, isso para enviar. Isso, dia 31 de maio. Voltando aí, falando em faturamento, né? O MEI hoje é R$81 mil anual. Está tramitando, né? Tá em aprovação para que esse limite venha ser aumentado para R$130 mil. Então, assim, praticamente em 2023 a gente vai ter um aumento aí no limite do microempreendedor, né? O MEI vai passar de 81 mil para R$130 mil. Então, assim, já é um valor bem considerável, né? E é interessante até falar, porque esse valor de 81 mil é desde 2018, né? Muito tempo, Já dá o que? Quase 5, 6 anos, né? E não teve essa correção. E deveria ter porque É igual a tabela do imposto. do imposto de renda não subiu. E por que deveria ter? Porque todo Desde ano, 2015. todo ano a gente tem inflação. Ou seja, todo ano as coisas sobem. Se você é prestador de serviço, o seu serviço subiu. Se você revende algum produto, o preço do seu produto subiu. E se subiu, você está aumentando seu faturamento. Então, o que você faturava em 2018, só uma suposição aqui, você faturava 50 mil anual em 2018 vendendo X produtos, em 2020 e 2021 você faturou talvez 80 mil vendendo a mesma quantidade e você não aumentou seu lucro. Você apenas aumentou o custo de aquisição e passou esse preço na revenda, né? Então, esse aumento já deveria ter acontecido há muito tempo antes. Entendi. E voltando aqui para essa questão do MEI, é tão interessante falar do MEI, eu pergunto, qualquer pessoa pode ser um microempreendedor? Todas as atividades compõem um microempreendedor? Depende. Não, Atividades. né? Nem todas as atividades. Por exemplo, se eu sou um advogado, se eu sou um contador, se eu sou um fisioterapeuta, dentista, essas atividades que são regulamentadas por conselhos de classe, eles não podem
ser microempreendedores. Então, assim, o MEI é voltado basicamente para aquela pessoa que é um autônomo, uma pessoa prestador de serviço, por exemplo, um cabeleireiro, um vendedor ambulante, um pedreiro, né? Alguém sim, que trabalha, tem um comércio pequeno, ele não pode ser um profissional liberal. Ele precisa ser um autônomo que está regularizando aquele seu negócio, mas que esteja dentro daquela lista que é permitido para ser MEI. Mesmo assim, que é uma lista extensa que a cada ano está sendo diminuído, né? Está sendo reduzido essas atividades, né? Pode mudar para mais concorrente. Esse ano teve aquela atualização do MEI caminhoneiro, né? Que não tinha, passou a ter. Mas normalmente reduz. Digamos que é um funil que vai diminuindo. Geralmente vai sair, né? Eu acho que já é uma ideia da Receita, né? Deixar com que essas atividades que vão saindo, as empresas já abram como empresas de ME, né? E eles vão deixando realmente MEI só algumas atividades que ainda conseguem ir levando, que tem poucas movimentações. Por exemplo, só pode ter um funcionário. Só pode ter um funcionário. Tem muitas limitações. São muitas limitações. Aí eu volto uma pergunta. Eu abri meu MEI, exemplo, né? Eu abri meu MEI, no ano passado a minha atividade era permitida. Esse ano a minha atividade saiu. E aí, eu tô lá como atividade principal, porque eu posso ter uma atividade principal e 15 secundárias, né? Que são outras atividades. A minha atividade principal saiu. E aí, o que é que eu sou agora? Eu sou excluído do MEI? Automaticamente você já sai do MEI e já passa a ser empresa normal. Eu acho que só eles comunicam, né, Paulo? Isso porque aí dá tempo você... Na verdade, quando você já vai fazer a declaração lá, já vai aparecer que você não é mais do microempreendedor. Não, mas por exemplo, quando eles geralmente, na parte do caminhoneiro, eles comunicam, né, e tal, tem um tempo pra você, porque tipo, quem é caminhoneiro não queria contribuir com aquele valor, porque o valor de quem é caminhoneiro hoje aumentou o DAS, né? É maior. Sim. E aí deu tempo pro pessoal que não queria continuar como atividade caminhoneiro, né? Deu tempo de ir lá e trocar a atividade, né? Eu acredito que eles funcionam da mesma forma, né? Quando acontece isso. Exatamente. E a importância de uma consultoria, né? Do acompanhamento. Porque se a minha atividade sai do MEI, né? A Receita comunicou e eu não fiquei sabendo, logo tudo que eu tô faturando tá com outra tributação e eu nem sei que a minha atividade não pode mais ser MEI. Ué, mas no MEI não deixa mesmo. Mas na verdade mesmo, ao pé da letra, é obrigado. Por exemplo, se eu vou fazer algum financiamento do banco, eu só tenho aquele limite liberado se eu pedir uma declaração a um contador. O contador tem que assinar. O contador tem que assinar, tem que dar aquela declaração, né? Então, assim, se ele é MEI e ele não tem o contador, como é que ele vai dar esse parecer e levar essa declaração para o banco? Então, assim, ele tem que ter o contador, né? E até mesmo também, né, Joyce, uma questão de acompanhamento da sua gestão, para você visar o crescimento, você procurar diminuir custo, ver até a precificação de produto, de serviço. A contabilidade pode e deve te auxiliar nisso. Outra coisa, o MEI, a declaraçãozinha, né, que a gente tira, serve como alvará, que nem vocês falaram. O certificado do MEI. Mas tem algumas prefeituras que ainda não aceitam, que isso é de cidade para cidade, cada prefeitura, cada cidade tem a sua legislação. Por exemplo, eu sei que, caso recente, tipo um mês e meio atrás, que nós não fechamos um contrato porque na cidade que a gente está estabelecido, a prefeitura exigiu que fosse levado lá, que dissesse onde era o endereço para ter visita de vigilância sanitária, um processo de alvará normal. Isso varia de cidade para cidade, porque em outras a gente não tem esse problema. A lei é bem clara, diz que aquele certificado do CCMEI ele já pode funcionar normal, né? Desde o dia 1º de setembro de 2020, aquela lei autoriza você funcionar normal com um alvará. Porém, existe também as fiscalizações, né? Não se exime também das fiscalizações. A prefeitura ela pode exigir algo a mais, ela pode fiscalizar. Então, por isso assim, que ela amarra, né? Exatamente. Mas, no geral, já pode funcionar, aquilo serve como alvará, mas a prefeitura ela também pode intervir, ela pode exigir algo a mais. Por exemplo, se eu trabalho com alimentação, então a vigilância sanitária ela pode ir lá e exigir algumas coisas, né? Para que ela venha atender. Você falou disso, aqui tem um caso recente lá na cidade mesmo, que o estabelecimento é MEI e a prefeitura foi lá e fiscalizou e pediu os alvarás, né?
E aí a empresa, ela foi e mostrou a lei que estava lá, dizendo que era isenta, ela não precisava ter certificado, não, ela não precisava ter os alvará de funcionamento, que ela sim poderia receber as visitas, né? Mas que o alvará estava isenta. Pra isso mesmo. Até o empreendedor, ele ter conhecimento disso, né? Porque senão a prefeitura ou qualquer outro órgão maior passa por cima. É porque, querendo ou não, é muito recente ainda, né? É. Mudança de 2020, né? 2020. E as pessoas E as vai ser prefeituras assim. devagar, né? Elas vão devagar, né? Nesse E processo. acaba meio que deixando a brecha, porque, tipo assim, você é isento do alvará, mas você não é isento da fiscalização. Não, E muitas vezes as pessoas não não é entendem do isso. alvará. Aí ele Então, amarra existem tudo. algumas atividades que Isso. realmente precisa, né, ser respaldado com a fiscalização, com alguns critérios que precisam ser seguidos pela prefeitura, para que aquele estabelecimento possa funcionar normal, né? Uhum. Aí não deixa a prestação de serviço acontecer porque não seguiu aquele padrão daquela Daquela prefeitura. prefeitura. Mesmo o alvará tendo ali, estando Uhum. funcionando, tem que seguir o padrão da prefeitura ainda, né? Que a prefeitura A ainda estão fiscalização básica, né? se organizando aí. Outra pergunta. Gestão que vocês arretada. tocaram. Onde a gente vai ficar aqui trazendo conteúdos para profissionalizar o empreendedor. Acompanha com a gente, você vai ver que tem muito conteúdo, muita gente bacana. Contamos com você no nosso próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.